Sempre que recebo o convite, só se não tiver condição mesmo, senão eu gosto de estar aqui, gosto de estar com os irmãos. A IBS é minha família, então eu sou grato a Deus pela confiança, pelo convite. Quero agradecer ao Flávio pelo convite. Perguntei a Aninha, quem é Flávio? Que eu guardo o rosto, mas nome, já contei, eu falo muito na igreja. Eu chamei uma irmã, chama Jandira, durante 6 meses de Jacira. E aí eu digo para ela, um dia alguém falou comigo assim, pastor, o nome dela é Jandira. Eu falei, a culpa é dela, porque eu chamo, ela responde, e aí nós chamamos ela carinhosamente de Janjan. Ninguém chama ela de Jandira lá, né? É Janjan. Então assim, perdoe Flávio, viu? Eu falei, quem é o Flávio, gente? Eu guardo rosto, né? Eu passo na rua com vocês, eu vou olhar e falar, conheço, de algum canto, né? Mas o nome, eu recebi uma pastora agora na igreja, Elisete. Falei, irmã, a senhora vai ficar aí 1 ano aí, eu vou chamar a senhora de qualquer coisa, mesmo que o seu nome, a senhora aguenta a mão aí, tem misericórdia de mim. E ela falou, dá tudo bem, pastor, dá tudo certo. Queridos, trouxe aqui o escrito porque domingo eu estava só na igreja, né? A gente sai da igreja meio zoado, né? O pastor sabe disso, né? Um quer falar com você, outro quer falar com você. O pastor quer ir na cantina roubar um doce, não pode, mas quer comer doce, aí você fica meio desnorteado, né? Deixamos lá na igreja. Falei, não vou buscar não. Aí eu imprimi. Bom, eu tenho a alegria de estar aqui pela segunda vez, iniciando um livro, né? Foi Romanos, né? E agora, uma santa coincidência, a gente vai conversar sobre Atos dos Apóstolos. Bom, o livro, capítulo 1 e capítulo 2 de Atos, são capítulos maravilhosos. Eu tive o cuidado ontem de ligar para o pastor Manuel e disse assim, pastor, nós temos aqui uma questão em Atos, eu gostaria de ouvir a sua direção. Embora eu acredite que eu saiba qual é, mas eu gostaria de ouvir a sua direção sobre isso. Então é muito bom quando você vem pregar na igreja de um amigo, uma pessoa que você pode conversar e pode falar, né? E que você tem afinidade. Isso é maravilhoso. Eu sou grato a Deus por vocês. O livro de Atos é maravilhoso. Na minha opinião, Atos é semelhante ao Gênesis. É o livro do começo. Né? O Gênesis é o início, o princípio de tudo. Atos é o Gênesis, é o princípio, é o início da igreja. Se alguém perguntar onde é que nós nascemos, onde é que a igreja nasceu? Atos. A ideia central de Deus. Então não é uma mensagem, não é um sermão expositivo. Amém? É um estudo. Obviamente, como a oração do irmão aqui foi, Espírito Santo, você tem liberdade. Ele tem liberdade. Às vezes Deus fala com você através de uma frase, através de um despertamento. Então, não se preocupe com o contexto de só aprender. A sua alma precisa aprender, mas seu espírito precisa ser alimentado pela palavra. Então, fique ligado, fique atento. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto. Atos, capítulo 1. Não vou ler todo, vou ler apenas pouquíssimos versículos, mas só para que a gente comece a entender. Eu preguei domingo na igreja sobre João 20, a ressurreição de Jesus, né? E eu disse que o grande problema que nós enfrentamos enquanto igreja, sabe o que é? Nós temos dificuldade de ouvir. Por exemplo, a gente vem para o culto, escuta a mensagem, mas a gente aquilo não cria muita raiz. Aliás, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Parábola das sementes. Então, o nosso ouvido, ou a nossa alma, precisa estar focada naquilo que eu estou ouvindo. Então, um dos maiores problemas hoje da igreja é isso. A gente tem dificuldade. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja universal, de ouvir. Por quê, pastor? Porque nós temos tanta informação que a gente fica meio biruta às vezes. É ou não é verdade? Aqui os irmãos mais experientes vão lembrar.
Quando você ia no supermercado, alguns anos atrás, você tinha quantas marcas de arroz? Alguém pode citar para mim aí uma? Calafate? Era Calafate? Não sei se era isso. Isso mesmo? Fala alta a outra aí. Arroz Cepé. Que bom que é. Tinha? Então, você ia comprar refrigerante. Que nós não chamamos de refrigerante, mas de quê? Até hoje a pessoa fala o quê? Vou comprar uma Coca-Cola. Eu peguei Baré. Outro trem bom, né? Baré, né? Mas tinha irmão meio esperto, né? Comprava uma gelada e falava que era Baré, né? Era gelada mesmo. Então, gente, hoje, você vai para o supermercado, você acha 200 trem lá. No dia eu fui ao supermercado, aí meu netinho falou, vovô, traz não sei o que para mim. Falei, vovô acha de supermercado? 4 aninhos, pirralho. Claro, vovô. Falei, disso que o vovô não sabe dessas coisas. Fiquei meia hora procurando o que ele queria. Aí falei, moça, tem um negócio chamado assim, assim, assim. Ela falou, vem cá, é isso aqui, ó. Ou seja, é um chocolate, gente. Mas tinha um nome lá que eu não entendia. Então, hoje nós temos muita coisa. E o problema em ter muita coisa é que a gente não se aprofunda em quase nada. Fui para o culto, eu digo, pastor, eu vou cantar um louvor assim, né? Louvor lá de 1500. Eram 100 ovelhas. E eles pegaram o celular. Cadê os músicos aí? Pegaram o celularzinho. Como é que é a música, pastor? 100 ovelhas. Apareceu a cifra. Eu falei, na minha época não tinha esse negócio não, ó. Tinha que ser no ouvido, na orelha. Então hoje a gente tem muita opção. Isso nos torna um pouquinho preguiçosos. Por isso que é importante a gente forçar a cabeça a pensar. Deixa o que se passou no dia hoje, deixa o arroz, deixa o Vasco jogar daqui a pouco, tomara que perca. Deixa pra lá. Já jogou e perdeu? Me dá uma boa notícia. Olha aí, irmão. Quem ganhou quem? Nem para ajudar o Flamengo ele presta, né? Vai misericórdia. Vamos lá então, gente. Voltando ao que interessa aqui. Traga sua mente para cá, por favor. Eu estou brincando um pouquinho para você vir para cá mesmo. Esqueça o que você passou hoje, esqueça a dificuldade, porque às vezes aquilo que você precisa vai ser ministrado a você através da palavra de Deus. Então o corpo tem que estar aqui, como a mente tem que estar aqui. Porque Deus não ia fazer você vir aqui à toa. Nem a mim. Então Deus tem um propósito para a gente. Vamos ler, versículo 1. Atos. Eu quero só sintonizar você dentro do contexto. Eu preciso desse momento aqui para que você consiga caminhar comigo daqui a pouco. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Segura aqui. Lucas escreve então a Teófilo. Teófilo, alguns falam que foi um general, um funcionário público, ninguém sabe ao certo quem foi. Mas Lucas escreve tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos para esse homem. Então Lucas não foi discípulo de Jesus. Não foi testemunha ocular. Lucas foi um escritor. Ele foi inquirindo, perguntando às pessoas que viveram, que passaram, me conte a história. Por isso, se você já leu o livro de Lucas, você vê que você acha detalhes. Você percebe que tem ali coisinhas interessantes demais. Por quê? Porque é o olhar de um escritor. Como é que é mesmo? Quer dizer o que é isso? Tá aí, e daí? Fale mais sobre isso. Então ele escreve para esse homem. E escreve a respeito de quê? O texto está falando. O texto mostra. A respeito de Jesus. O que ele fez. O que ele construiu.
Volta um pouquinho aí. Finalzinho do versículo 1, por favor. Obrigado. Começou não só a fazer. Não é só sobre as obras que ele fez, mas aquilo que ele começou também a ensinar. Então, os evangelhos, Jesus faz muita coisa. E ele vai ensinando aos discípulos. Por isso que a vida cristã, irmão, é um processo. Amém? Nós começamos na fé e vamos caminhando. E o ideal é que a gente vá aprofundando e vá crescendo na fé. Então, ele fala, olha, ele não só fez, como ele ensinou. Prossiga, por favor. Até o dia em que foi recebido em cima. Ou seja, até o dia que ele foi para o céu. Então, a gente tem que entender. O livro começa dizendo, olha, eu estou falando a respeito daquilo que Jesus fez e ensinou. E esse livro foi escrito para Teófilo, para um homem, para uma pessoa. Esse livro foi escrito também para você e para mim. Eu não quero chegar lá no final de Lucas, né? Mas se você olhar lá no finalzinho de Lucas, você vê que Lucas não tem fim. Não tem bênção apostólica. Por que será que não tem isso? Porque Lucas é a história da igreja. A nossa história. Assim como os irmãos iniciaram a história lá, nós estamos fazendo a história acontecer aqui. Então esse livro, ou nós fazemos parte do livro de Atos. O fundamento do cristianismo está no livro de Atos. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que não é um livro comum que nós estamos lendo. É um livro importantíssimo. Por quê? Porque ele traz o começo para nós. Lembra? Eu falei aqui. Gênesis é o início de tudo. Atos é o início da igreja. Vamos lá então? Eu preciso que você entenda isso. Então, esse livro, ele mostra algo interessante. Porque você olha para Gênesis. No princípio Deus criou. Então, no princípio Deus falava. Não é isso? Moisés. Depois, o que acontece? João diz o quê? O verbo se fez carne. Né? Ou seja, a palavra toma a forma humana. Jesus então nasce da Virgem Maria e se manifesta ao homem e pega e fala e tem comunhão e pode ser tocado, percebido. Não é mais uma voz ecoando, agora é uma pessoa se manifestando e agora ele morre, ressuscita, vai para o céu e diz assim, vou enviar o Espírito Santo. Percebam, existe uma voz, diga comigo, uma voz, existe uma pessoa, e agora existe um poder. Dá para entender? Voz, pessoa, poder. Dá para entender isso? Alguns vão começar a entender aí. Voz, pessoa, poder. A voz que estava distante se personifica, vem do meu lado e depois passa a morar dentro de mim. Aleluia! Deus fazendo as coisas acontecerem. Deus se aproximando cada dia mais da gente. Então, Pentecoste não é algo doido, não. Né? Pentecoste nem na cabeça da parede, não. Tô doido. Pentecoste é um projeto sério de Deus para nos impulsionar. Então, Atos vai tratar no seu capítulo 1 e capítulo 2 exatamente nesse momento. Jesus diz assim, olha, eu preparei tudo. Agora fiquem em Jerusalém. Até que? Diga para o seu vizinho, até que? A gente tem que entender que Jerusalém precisa ser como um posto de combustível. Fica quietinho aí, até que você receba graça, unção, poder, para que você faça o que tem que ser feito. Por isso que Gênesis é o início de tudo, Atos é o início da igreja. Então vamos caminhar por isso? Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós.
Ser-me-eis o quê? Ser-me-eis o quê, gente? Então a pergunta que vale 1 milhão. Quem acertar, pastor Manuel vai pagar uma pizza. Para que serve o poder do Espírito Santo? Para sermos o quê? Lembra que eu falei que a gente lê e às vezes não medita? A gente tem dificuldade de aprender porque a gente tem dificuldade de escutar. O Espírito Santo nos foi dado para testemunharmos. E aí a gente vai começar a entender esse princípio. Tá? O livro de Atos não é apenas a história da igreja do passado. É o manual da igreja do presente. Nós estamos vivendo e construindo a igreja. E se você gosta dos 4 evangelhos, você começa a ler os evangelhos, você percebe o que Jesus falou a respeito disso. E você percebe a construção disso tudo. Então vamos lá. Assim como os discípulos, eles foram chamados para testemunharem em seu tempo, nós também somos chamados e somos enviados, gente, olha que coisa linda, a impactar a nossa geração. E aí o texto fala o quê? Eu não vou ficar lendo aqui todo o texto com vocês, que vocês sabem. Eles estão em Jerusalém, na festa de Pentecostes. Jerusalém era o centro social, religioso e cultural do mundo. Todo mundo vai para lá. Qual é o contexto histórico e o contexto geográfico, pastor? Ele era o centro religioso do judeu, gente. Todo judeu queria estar lá. Até hoje, Jerusalém é um lugar importantíssimo para eles. A gente olha aí, você vê aí o nível de batalha, o nível de guerra. A gente sabe o que a escatologia bíblica fala a respeito de Jerusalém, do templo que vai ser acontecer no templo, etc e tal, etc e tal. Não existe judeu sem Jerusalém, né? Os olhos deles se voltam para lá. Então imagina numa festa de Pentecoste, todo mundo daquela época se voltava para Jerusalém. Quer ver um exemplo aqui para a gente, pertinho da gente? O que tem aqui em abril? Qual é a festa que tem aqui em abril? A festa da Penha. Vem gente do Brasil todo, né? Do mundo todo, quase, né? Fica insuportável andar, né? Naquele lugar, naquela semana, né? Não dá para você andar. Não é questão religiosa, você não consegue andar mesmo. Para carro. Eu trabalhava uma época na Câmara Municipal, lá para as antigas. Ô, gente, para passar você tinha que mostrar documento. Você trabalhava lá, você não conseguia passar. Era uma confusão louca. Você consegue entender o que estava acontecendo? Todo mundo com os olhos voltados para Jerusalém, todo mundo indo para Jerusalém. A festa de Pentecostes, que tinha para eles um significado poderoso. Qual, pastor? Era gratidão pela colheita e era memória, porque era simbolismo do recebimento da lei. Eles celebravam essas coisas. O povo ocidental, nós temos dificuldade nessas coisas. Mas o povo oriental, eles gostam muito disso, gente. Até hoje tem festa lá. Pentecoste acontece até hoje. Eles cultuam, eles fazem isso. Eles têm memória a respeito disso. O que Deus fez por nós? O que Deus fez? Ah, mas está lá no passado. Não, nós temos que lembrar disso. O que a Bíblia diz, Lamentações? Quero trazer o quê? O que me dá o quê? Por isso tem muito crente sem esperança hoje, meu, porque não lembra do que Deus já fez. Não lembra, esquece. Mas o povo se reuniu em Pentecostes para lembrar. Deus nos deu a lei, Deus nos deu a direção, Deus nos deu uma orientação, e nós não vamos esquecer isso. Memória. Então Deus faz o quê? Aproveita aquele ensejo. Geograficamente, culturalmente, está todo mundo ali. E o que Jesus disse?
Ficai em Jerusalém, até que eu dê a vocês um sinal. Diga para o seu vizinho assim, didaticamente. Eu sei que as pessoas não gostam de fazer isso, mas é didático, ajuda às vezes. Você já viu o sinal? Pergunta aí, você já viu o sinal? Gente. Deus continua nos dando sinal. E às vezes ele já mandou celular, já mandou e-mail, já mandou WhatsApp, já ligou para você, já mandou o pastor pregar 100 vezes a mesma mensagem. Eu me lembro, o irmão da igreja se chama Geleia. Ele contou isso na igreja. José Cícero, mas pastor Geleia. E eu preguei uma mensagem sobre Elias. No outro domingo, orei, preparei um sermão tão bonito. A hora que eu fui para o altar, você falou assim, prega sobre Elias. Eu falei, mas de novo, Jesus? De novo? Prega sobre Elias, por favor? Eu falei, tá bom. Preguei sobre Elias. No outro domingo. Aí no quarto domingo, eu preguei sobre. E aí eu falei assim, irmãos, alguém está me prendendo nessa mensagem. Você está surdo? Porque eu vou pregar até que você entenda. Aí no outro domingo. Não, aí ele falou assim, pastor, eu quero contar aqui. Eu falei, gente, pastor está fraquinho. Está pregando mais não? Só prega sobre Elias? Pastor, e no terceiro domingo ele falou comigo assim, é por tua causa. Estou falando contigo. Ô pastor, eu quero pedir misericórdia, porque eu não estava entendendo. Às vezes Deus repete que a gente não entende. Aliás, quem está na prova aqui? Ninguém? Que igreja abençoada, ninguém tem problema não aqui, irmão? Vou perguntar de novo, quem está na prova? Estão entendendo, aleluia. A prova tem 3 fundamentos. Primeiro, pode ser Deus. Pode ser Deus. Pode ser Deus. Ajustando você, lapidando você, preparando você. Segundo, pode ser você. Não entendi. Você procura problema. Gente, o povo que mais procura problema é o tal do crente. A gente gosta de problema. A gente sabe o que não pode fazer e faz. E aí quer que Deus resolva. Ele vai dizer assim, você procurou. O que eu vou resolver? Resolva você. Quer um exemplo? Pastor, 5 mil no cartão de crédito. Aí eu pergunto, Deus mandou você usar o cartão? Ah, tá. E por fim pode ser quem? O dito cujo. Claro, a gente pode ser provado por Deus, a gente pode ser provado pelo diabo e pode ser provado pela gente mesmo, gente. Então, às vezes, Deus vai dando sinais para a gente. Quando a gente não entende, ele é perto. Por isso que é importante estar atento. Quem sabe Deus falou com alguém agora. Jesus, fui eu. E quando somos nós, a gente tem que pedir perdão, se arrepender e mudar de vida. Quando é Deus, a gente tem que ficar tranquilo. Porque Deus, o Deus que prova é o Deus que dá livramento. E quando é o diabo, a gente tem que sujeitar a Deus e resistir a ele, que acabou o problema. Então, Lucas escreve ao general Teófilo, narrando os fatos de Jesus, a festa está acontecendo, Jesus fala assim, eu vou para o céu e vou mandar o Consolador. Perceba, o recado foi dado, a lição foi ensinada. E aqui eu quero trazer para cá, nós precisamos entender o tempo das coisas de Deus, irmãos. Precisamos entender o propósito das coisas de Deus. E o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente despreza um negocinho chamado comunhão. Eu vi o irmão falando aqui, culto de oração. Culto de oração. O que eles estavam fazendo lá? Orando no mesmo lugar. 120 pessoas, né? Cultão, hein?
E fazendo o que mais? Estavam em comunhão, orando, e o que mais? Esperando. Atos me ensina que antes de qualquer manifestação do poder de Deus, eu preciso estar fazendo algo interessante. Orando, em comunhão com os irmãos, e preso à esperança da palavra de Deus para a minha vida. Ficar e pôr em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Vai ficar como? Dormindo? Orando, juntos, na comunhão. Tem milagre na minha vida que só vai acontecer se eu estiver no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo o que é certo. Atos. E aí o que a Bíblia diz que acontece? Enquanto Israel celebrava a colheita e as leis, Deus iniciava o maior projeto que o homem já viu. A colheita de almas. Deus é fantástico. Uma multidão ali. Ele disse assim, vai ser agora e vai ser aqui. Diga para o seu vizinho, Deus não trabalha sem propósito. Eu estou sendo didático aqui, porque eu preciso que você entenda isso. Porque sempre nos foi ensinado, a minha geração do pastor Manuel B. Dias, Pentecoste é aquela loucura toda e acabou. Não, gente, tem um fundamento nisso, tem um propósito nisso. Uma multidão ali, meu irmão. Deus disse assim, vou botar a sementinha no coração de todo mundo que está aqui. Porque a gente tem que pensar que o evangelho estava restrito ao quê? Aquela geografia. Samaria, Judéia, não existia. Confins da terra. Não existia isso. O evangelho estava restrito àquela geografia. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Você consegue entender? Uma multidão ali. E Deus fala assim, é hoje que eu vou começar a ensinar para eles o significado de ser meu, de carregar a chama, de acender o coração. Vamos lá? Então, Deus dá uma ordem para eles. E eles ficam lá quietinhos. Sem o Espírito Santo, eles seriam apenas um grupo religioso. Viu, Flávio? Seria um grupo religioso. Nada além disso, gente. Por isso que a gente vê muitas vezes um grupo de gente reunido e faz uma confusão toda, mas você não vê a ação de Deus. Você não vê manifestação de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Bom, e agora, pastor? E agora, pastor? Eles são revestidos. O Espírito Santo não é um luxo espiritual, gente. Perdão se eu estou forçando alguém aqui hoje. Né? Sem ele, não haveria igreja. Ele não é um luxo espiritual. Ele é uma necessidade vital para termos vida e poder. Eles estavam lá, um grupo de gente olhando, e agora, para onde nós vamos? Fazer o quê? Não, vamos esperar aqui, né? Ele mandou ficar aqui, né? E aí, que mais? Não, vamos ficar aqui, né? Não, e agora? Pá! Vem sobre eles a unção de Deus. E eles começam, então, a entender o propósito. Diga para quem está perto de você, o Espírito Santo se manifesta na vida daquele que compreende o propósito para o qual foi chamado. Quer dizer o que, pastor? Que eu não posso dar 2 rodadinhas, Ana, 3 pulinhos, dançar no mistério? Nenhum problema. Quero dizer que o Espírito Santo é muito mais profundo do que pulinho, dancinha e rodar no mistério. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Chega em casa, eu estou suado, de tanto que eu pulei. Edificou a vida de quem, querido? Quem se converteu? Hã?
Ah, para ter conversão, pastor? Uai, irmão, qual o propósito da igreja? Então o Espírito Santo não é um material de luxo para nós. Está cheio do Espírito. Não, ele é uma necessidade de vida para que eu consiga testemunhar a respeito de Jesus. Eu não consigo vencer os meus pecados sem o Espírito Santo. Eu não consigo vencer as minhas lutas sem o Espírito Santo. E ele foi nos dado, foi dado aos irmãos de Atos, para que eles pudessem receber graça, força, unção para uma missão. Para uma missão. Não é brincar de poder. É para ser missionário. Testemunha. Pastor, você tem que chegar naquela partezinha que a gente quer saber. Calma aí, eu vou chegar lá, irmão. Que língua é essa, pelo amor de Deus, pastor? Que confusão foi aquela? Vai chegar, espera aí. Então o Espírito Santo é derramado. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 4. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem 3 coisinhas que eu aprendo aqui com esse versículo, gente. Primeiro, o vento indica, diga para o seu vizinho, o vento indica movimento. A cabeça de Deus. Eu vou espalhar bolinho. Tem? Aqui não tem esse negócio, os irmãos aqui não fofocam. Está 4, 5 irmãos conversando na vida dos outros, aí o pastor Manuel aparece na esquina. É o vento. Tá aquela conversa fiada nos grupos, aí o pastor Manuel diz assim, bom dia, paz. Todo mundo sai dos grupos na hora, o pastor chegou. Eu marquei reunião com o Ministério de Louvor 7h30 da manhã, domingo. Já falei, quem não chegar, não precisa nem subir para o altar, não. Pode ficar tranquilo aí. Eu toco, não tem problema não. Fica tranquilaço. É ceia, a partir do pão também. Ah, pastor, mas eu tenho não sei o quê. Irmão, o problema não é meu, é seu. Domingo de manhã, Santa Ceia, a partir do pão, nós temos um compromisso. Liberei vocês no insight sábado à noite. Que eu tenho uma conversinha pastoral com vocês, queridos. Aí, pastor Manuel. Quando o pastor chega no grupo, o vento sopra. Então o vento indica movimento. Veio sobre eles um vento impiedoso. Deus falou assim, vou tirar esses meninos da zona do conforto. Eles estão olhando demais, você tem que fazer alguma coisa agora. Vou tirar esses meninos do cenáculo e vou dizer para eles que vocês precisam sair do cenáculo e ir para o mundo. Ah, pastor, desviar não, ganhar o mundo para Jesus. O poder do Espírito Santo foi dado para que eles pudessem testemunhar, gente. Não é em meu benefício. O poder do Espírito Santo é em benefício do reino de Deus. O Espírito Santo é te dado para que você expanda o reino, para que você faça o reino crescer. É só de olhar o texto bíblico. Então o vento indica movimento. E o fogo? E o fogo? Purificação. Hein, pastor? Ninguém faz a obra de Deus pela força do intelecto, irmão. Não faz. Pode ser o cara mais fantástico da face da terra. Na força do intelecto, não vai. Eu tenho 30 anos de ministério. Digo a vocês, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Aí eu queria tanto ser pastor, seja bem-vindo. Mas você vai deixar o couro lá. Você acha que o pastor Manuel e eu somos carequinha assim à toa? Ô irmão, você não sabe quantas vezes o pastor Manuel prepara aquela comida maravilhosa e que ele fala assim, bom, amanhã de manhã eu vou fazer o que tem que fazer. Não é dia de jejum. Vou acabar com aquilo que me acaba a fome. Ele bota a mesa, né? E a hora que ele senta, ele fala assim, meu servo, estou requerendo de você jejum hoje. Não foi assim? Já aconteceu assim, Xa?
Ele fala assim, misericórdia, é melhor a morte. Não, vai jejuar. Queridos, eu estou saindo hoje de 30 dias de oração às 3 horas da manhã, meu irmão. Aí falei assim, pastor Manuel, eu vou descansar. Aí veio o senhor e falou comigo, vai nada, você vai orar agora às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã eu estou lá orando, Deus abençoa as ovelhas, abençoa o irmão no trabalho dele, meu Deus, abençoa, Pai. Renova as forças dele, Jesus, tem misericórdia dele. Gente, eu tenho a lista de transmissão. Pastor Manel, eu gravava a oração e botava no grupo. Tem irmão que até hoje não botou nem um amém lá. Quer dizer o quê? Que ele não ouviu. Ele não ouviu a oração que o pastor dele fez por ele 3 horas da manhã. E eu orei 30 dias. Ele não botou nenhum amém. Meu irmão, o vento é movimento. O fogo é purificação. E as línguas? O que significava aquelas línguas repartidas? Gente, é Deus dizendo, esse poder, essa unção, não vai ficar só aqui. Eu tenho um plano universal. Por isso que as línguas que foram faladas, e as pessoas entendiam. Amém ou não amém? Mas como é que aquele povo ignorante, né? Na cabeça deles, inculto, porque o romano é do poderoso, né? O romano é do romano, né? O resto é resto. Como é que esse povo está falando uma língua que o cara lá do fim do mundo está entendendo? O que é isso aí? Uai, está falando de quê? Uai, mas não é um pescador, pessoas simples, sem cultura, sem formação? O cara está falando no meu dialeto. Eu consigo entender a mensagem que ele transforma. Qual era o sinal de Deus para eles? Vocês terão que transmitir uma mensagem para o mundo todo. Você pode dar um aleluia aí, irmão? Vou te dar aqui uma boa notícia. Foi por causa de você que esse movimento aconteceu. Porque o evangelho chegou até você porque Deus usou isso. Começou lá em Jerusalém e parou aqui em você. Vou te dar uma boa notícia, mas Deus não quer que pare em você nem em mim. Continue falando. Deus então transforma o que é regional, o que é local, o que é pessoal, em algo universal. Você não entendeu o que eu falei, não? Ele transforma o que é pessoal, o que é local, o que é regional, em algo mundial. O poder do evangelho é isso, gente. A língua era para isso. Falou assim, que é? Vocês estão achando que é só para vocês? Tem Manelzinho que eu quero ganhar para Jesus? Tem Joãozinho? Tem a Tereza? Tem a Maria? Lembra de João 17? Quando Jesus olha assim, Pai, eu oro por estes, mas por todos aqueles que também crerão e que virão. Querido, você pode não enxergar o amanhã, mas Deus nos viu. Ele falou assim, eu vou levar a mensagem até o pastor Manuel Abdias. Eu vou levar a mensagem até o irmão, até a irmã. Eu vou levar a mensagem até o Flávio. Como é que você foi alcançado, irmão? Com a palavra. Onde é que começou isso? Lá. Alguém ouviu a mensagem. E ela foi, lembra do vento? O vento é o quê que eu falei agora aqui? Por isso que o livro de Atos não tem fim, gente. Porque nós estamos escrevendo a história ainda. Quando o pastor Manuel pregou e você se converteu aqui, a história estava sendo escrita. Os irmãos vão batizar. Como é que vocês foram ouvir a mensagem? Começou com Atos. Então, o que acontece com essa língua estranha que tem tanta confusão, pastor Manel? É Deus dizendo assim, eu não sou um Deus egoísta. Através desse grupinho que está aqui, eu vou revolucionar o mundo. Por isso que as pessoas conseguiram entender.
o que eles estavam falando. É que você tem que pensar que os cristãos daquela época, os irmãozinhos lá daquela época, eram o quê? A escória do mundo. Lembram que os soldados saíram vendendo a mentira e roubaram o corpo de Jesus? Lembram as perseguições? Irmão, o mundo continua mundo. Ai, pastor, por que eu sofro tanto? Porque você carrega a chama da esperança para este mundo. Ai, pastor, porque eu sou perseguido? Porque você é de Jesus, querido! Ai, pastor, por que o mundo não gosta de mim? Que maravilha! Se gosta, seria complicado. Você é de Deus, o mundo não gosta de Deus. Estão matando agora na África, vocês viram lá? Viu? Não chegou a ver essa reportagem aí? E aí, pastor, o crente é um bicho teimoso. Derrubaram a igreja, colocaram fogo na igreja. Eles falaram para a igreja, começa a cantar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Os caras não têm tempo. Morreram. Pessoalzinho, amigo do Hamas. Amigo do Hamas. Estão matando os crentes lá. Pastor, irmão. Quer uma notícia para você, querido? Está chegando para cá. Misericórdia. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. A maior virtude de um crente é ser perseguido. Por isso tem pai de reclamar de problema, irmão. Você está morando num lugar que não é seu. Você mora no condomínio onde o síndico, né, espiritual falando, né? Onde o síndico está tocando terror. Tá? Você vive em um lugar onde o seu princípio de fé eles não gostam de você. Você quer o quê? Então, Pentecostes não foi um movimento espirituoso, foi um movimento espiritual traçado por Deus com o propósito de extensão, de amplitude do reino. O que Deus quis dizer para eles? Eu sou tão bom, por que ficar só com você? Lembra o texto inicial? Ficar em Jerusalém até o quê? E do alto, você já é o quê? Pastor, que a gente só lê até aí. Ponto. Como é que o texto termina? E sereis testemunhas. Aonde mesmo? Jerusalém. Na geografia que vocês estão. Judéia, um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Olha para o seu irmão e diga assim, você está atrasado na missão. A gente tem que ter atenção no texto. Jerusalém, Judéia, Samaria. Aí Pedro é gaiato, né? Samaria. Cheguei em Samaria, glória a Jesus. Ô Pedro, até os confins da terra. Ô irmão, até os confins da terra. Significa o quê? Deus mandou que a mensagem do Evangelho chegasse até você. Confins da terra. Eu e você. Aí, pastor, tá bom, pastor Manuel? Tá ótima a comunidade. Não, irmão. Prossiga. Então a gente olha para Atos 1 e 2 e diz assim, uau, o fogaréu, a labareda. E Deus, só botei o fogo que você possa andar, meu filho. O fogo é para te incomodar. É para tirar você da zona do conforto. O fogo vai dizer para você o seguinte, ei, eu não sou um Deus de faísca que vai caber dentro do seu coração e acabou. Não. Deus incendiou aqueles irmãos para que eles pudessem sair. E quando eles não saíram, pastor Mano, o que Deus fez? Você falou comigo isso ontem, né? É rimo catiquim, né? O que Deus fez? Não vai não? Que ruja o leão. Vai.
Vai não? Então tá, que ruja o leão. Ai, não vou não, vai não. Que vem a aprovação. Que pede o carrão. E por aí vai. Gente do céu. Falei aqui. Tem provação que é quem? Deus. E às vezes eu fico ali retendo. Deus me dá a oportunidade. Deus me dá a saída. E exatamente como os discípulos. Eles não entendiam, gente. Ficaram lá. Pedro, no sermão, fundou a maior igreja do mundo. 3.000 almas. De pancada. Pum! E Deus? Que é isso, Pedro? Sai daí, Pedro. Sai daí, Pedro. Pedro, vai lá, Pedro. Tem um Pedro aqui. Tem que sair da zona do conforto de Jerusalém. Está tão bonzinho Jerusalém, né? Está tão bacana Jerusalém. Diga para o seu vizinho, Jerusalém é o ponto de partida. Jerusalém, Deus te chama. Deus põe em você o Espírito Santo. E te manda andar. Então, Atos 1, 2, Lucas retrata o nascimento do maior projeto que a humanidade já viu, a igreja. Atos 1, 2 relata o que Deus fez. Lembra a geografia? Primeiro uma voz. Manuel Metias, meu servo. Deixe de comer essa lasanha maravilhosa. Chama o pastor Charles para estar com você, meu servo. Depois vem Jesus. Manuel Dias. Você fez churrasco, não chamou o pastor Charles, meu servo. Eu vinha junto também. E depois? O Espírito Santo. Aí o pastor Manuel fala, Jesus me perdoa, Espírito Santo. Tu falaste ao meu coração agora de chamar o pastor Charles para um churrasco. Percebe? A voz condiciona. A presença impulsiona. E o Espírito Santo conduz. Então, Pentecoste não foi um movimento aleatório. Foi Deus manifestando publicamente aos seus discípulos e a todos. Está chegando algo novo no mundo. E sabe qual é a parte que nos interessa muito nisso, pastor Manuel? Assim como Deus usou pessoas simples lá, Ele usa pessoas simples aqui. Eu não vi ele falando assim, não vou usar só os discípulos. Eu vou usar só os pastores. Eu vou usar quem estiver disposto a dar lugar. Quem quiser receber a unção. Então o poder lhe foi dado, meus irmãos, foi dado para o testemunho de Cristo. A ideia do livro de Atos, capítulo 1 e 2, ele mostra a ação de Jesus, o movimento de Jesus, a resposta de Jesus para aqueles discípulos. Vocês não vão ficar sozinhos. E quantas vezes nós, como crentes, nos sentimos sós? E é bem verdade que às vezes você ouvir a voz parece distante, né, pastor Manuel? Quem está presente às vezes pode ir embora, né? Mas quando está dentro da gente, querido, só sai se a gente mandar sair. Dá para entender o que Deus estava fazendo com eles naquele dia? Eu vou estar com vocês. Mas vocês têm uma missão a fazer. Atos 1 e 2, então, trata desse chamado universal. 3 coisas importantes aqui, eu termino. Qual foi o resultado disso? A igreja nasceu onde? Para fazer o quê? Perseverava? 42, por favor. Aqui eu termino. Perseverava no ensino ou doutrina dos apóstolos. E o que mais? Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Qual é o tripé do crescimento de uma igreja, pastor Manuel? Ele inventa tanta coisa, né?
Tem tanta mágica para o crescimento da igreja. Gente, o livro de Atos 1 e 2, está tudo aí. O maior modelo de crescimento da igreja está aqui. É preciso aplicar aqui. Eu vim aqui, reunião de oração, estudo bíblico, batalha espiritual, reunião de oração e discipulado. Está ali o básico do evangelho, o fundamento do evangelho, o que toda igreja sadia tem que ter. Perseverar, prosseguir, continuar na doutrina, na sã doutrina. Tem tanta coisa nova hoje, né, pastor? Tem tanta coisa, chega assusta a gente, né? Na comunhão. O que o Salmo diz, né? Ó, quão bom. É como óleo. Qual é o finalzinho do versículo? Porque ali o Senhor ordena. Tem muita casa que não tem bênção porque não tem unidade. Não é união, não. União, né? Não é um negócio de união, é unidade. E unidade não é todo mundo pensar igual. Unidade é todo mundo andando na mesma direção. Eu posso pensar diferente, mas eu tenho que ir na mesma direção. Por que o casamento não dá certo muitas vezes? Ah, nós somos casados, mas não tem unidade. Por que o ministério às vezes não dá certo? Porque o pastor confia e daqui a pouquinho, logo ali pancada na nuca, né? Você sabe que o pastor só apanha na nuca, né, gente? Sabia disso? Revelação aqui. O pastor só apanha na nuca. Sabia ou não? Alguém sabe por quê? Quem falou? É isso aí. É isso aí. Tá? Toma falsidade. Toma traição. Tá na nuca. E, ó, no partir do pão. Nas orações. Às vezes o que nos falta, irmãos, é entender o simples do Evangelho. E aqui eu termino. Uma igreja nasce perseverando na doutrina. O fundamento é a Bíblia. Comunhão, partilha, oração. E aí vem versículo 47. Olha que coisa linda. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. De quem é a obra de salvação? E qual é o nosso papel? Anunciar. E o que mais? Uma coisa que a igreja perdeu hoje, irmãos. O bom testemunho. No mundo alguém é amigo de alguém, pastor Manuel? No mundo alguém é amigo de alguém? Hã? Ai, pastor, mas o meu colega me traiu, irmão. Ele não é irmão, ele é do mundo, você quer o quê? Ai, pastor, eu saí com ele, sabe, pastor? Nem digo pro senhor mais nada, pastor. Não quero saber também não, irmão. Eu achei que fosse o moço de Deus no mundo, irmão. Moço de Deus. Ele é um lobo atrás de uma ovelhinha. Aí achou a irmã. Né? Achou! Para com isso, minha irmã! Sai de Jesus! Deus que para você algo bom, homem de Deus! E o varão, pastor Manuel? Pastor, é o seguinte, eu não posso deixar passar o portão. Eu estou igual a Bíblia. O que vier a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Aí tu acha uma Dalila e vai ficar cego, bobão. Não entendeu até hoje? Que Deus tem para tu uma mulher de Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus. Né? Nós não somos crente Big Brother. Nós não somos crente Bruno Marquezine. Aquele ilustre moço que namora ou casou com a filha da Xuxa.
Ah, o show dele está vazio. O show gospel já era ruim, imagina não dando, pastor Manuel. Testemunho, querido. Sabe, Atos está aí para nos ensinar que há poder disponível para aqueles que querem testemunhar, aqueles que querem andar na doutrina, aqueles que querem ver na comunhão, aqueles que querem orar, aqueles que querem buscar a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não cresce por estratégia humana. O Senhor fala isso muitas vezes. Mas porque o Senhor acrescenta. A doutrina nos lembra que precisamos de fundamento sólido. Por isso que nós somos chamados de dinossauros. Nós somos chatos mesmo. Quer Bíblia? Não quer Bíblia, não tem conversa, filho. Aí eu não concordo. Então vai se aventurar por aí, querido. Vai lá para aquela igreja que o pastor não sabe nem que tu está lá. Nem que tu é ovelha. Vai lá, queridão. Tu vai ligar? Marca a hora. Eu estou morrendo. Morra só semana que vem. Mas lá tem status. Não estou dizendo que o Espírito Santo não está lá. Estou dizendo que o Senhor te plantou aqui. Não foi lá. Adão aqui é dele. Se tu ligar 1h da manhã, ele vai atender, vai sair de casa com sono ou sem sono e vai acudir. Domingo eu estava num retiro com a minha família. Minha mãezinha lá, o coração dela cresceu, está passando mal. Saímos com ela. Uma irmã, que é minha ovelha muito, fui pastor da mãe dela, da filha. Está internada, pastor. Vim embora cedo para ir para o hospital visitá-la. Aí alguém falou comigo assim, você é doido? Eu falei, não, eu sou pastor. Sou pastor, sou doido não. Eu sou bonzão? Nada, eu sou pastor. Eu sei o quanto é importante para ela até lá. Um negão feio desse, eu abri o olho assim e falou, ô pastor! Nunca vi um doente ficar tão feliz, pastor. Ô pastor, o seu aqui! Eu falei, e aí, vamos embora? Vamos. Não é bom você estar doente, irmão? Chegar alguém lá que você considera que você gosta? Você não gostaria disso, irmão? Me lembro, pastor, fui fazer uma visita. Um minutinho, vou encerrar. A irmã Galanem. Lá na subida da ponte. Cheguei lá, eu trabalhava no Ministério Público, pertinho, fui lá. Nunca tinha visto uma cesárea. E ela falou assim, pastor, que bom que você chegou. Eu preciso ir no banheiro. Pensei comigo, e daí? Né? Vou fazer. Ela, olha ali, pastor, o bebê. Tudo com cara de joelho, né? Olha que lindo! Aí ela falou assim, pastor, você me ajuda aqui? Eu falei, eu vou chamar a enfermeira. Ela falou, não, pastor, não. Só tem homem aí. Pensei comigo, eu sou o quê? Pai, não tô entendendo não a conversa dela? Ela falou, não, pastor, você me... Gente, quem fez cesárea aí? Quem é mãe fez cesárea? Né? A mulher fica desconfortável. E ela, eu botando as perninhas assim. E eu falei, ô Jesus, eu não quero ver sangue, eu vou desmaiar aqui. E agarrei ela, falou, pastor, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, mas tá. O irmão, levei ela lá, falei, irmão, peraí, deixa eu sair fora. Ela falou, não, pastor, eu vou me desmaiar aqui sozinha. Falei, meu pai eterno, misericórdia. Falei, pastor, o senhor para mim é um pai. Pastor Manuel, o senhor já tem que ter passado nesse padrão também. Gente, levando a irmã, aí chega o marido dela, ô pastor, louvado seja Deus que o senhor está aqui. Falei, ainda bem que o cara era crente, ele entendeu. Eles tinham um negócio de empresa de máquina fotográfica, de fotografia. Ele falou, pastor, vou mostrar para você a coisa mais linda do mundo. Eu falei, agora eu vou desmaiar. Pegou a maquinazinha dele. Ai, pastor, olha o corte. Um corte. 2 cortes. São 7? Não sei quantos cortes dão, sei lá. Aquelas banhazinhas. E eu falei, vou desmaiar. Você só vai desmaiar? Eu falei, eu acho que eu vou.
Pastor tem que ver tudo isso, gente. Você acha que a vida de pastor é fácil? Agora o pastor tem cheio de ovelha, né? Pastor, meu filho vai nascer. Eu não sou obstetra. Você liga para outro irmão lá. Vou mandar um auxiliar meu lá resolver o seu problema. Ovelha não quer auxiliar. Ovelha quer o pastor. Então escolha bem quem vai ser teu pastor, querido. Às vezes o pastor é bonito. Mas o pastor não é pastor. O pasto tem sal para tudo de canto. Né? Mas quando você precisa, o pastor não está lá, não. Tem que marcar. O seu sofrimento tem que ter hora marcada. Gente, Atos foi nos dado para que a gente entenda que a comunhão nos chama a vencer o individualismo que existe aí. A oração nos mantém dependentes de Deus. O Pentecoste foi o início da igreja, mas não foi o fim da história. O mesmo Espírito continua soprando, incendiando e capacitando a igreja. Sem Pentecostes, a igreja seria apenas um grupo de homens assustados. Com Pentecostes, tornou-se um exército imbatível. E você faz parte desse exército. O Espírito que encheu o cenáculo, que quer encher também a sua casa, sua família, sua vida. A igreja em Atos é o modelo que devemos seguir. Bíblica, cheia do Espírito Santo, apaixonada por Jesus e comprometida com a missão. Se eu pudesse dar um nome para essa igreja, daria Igreja Batista Chamar. Você. Deus abençoe.